Você já sentiu que quanto mais gentil e prestativo você é, menos as pessoas parecem te respeitar? Que a sua bondade, em vez de atrair valorização, atrai desconsideração, testes e até mesmo o uso da sua boa vontade? Talvez você não consiga colocar em palavras, mas sente isso no corpo, não é? Naquela tensão ao engolir uma resposta que pedia para sair. No desconforto profundo de perceber que sua voz não tem o mesmo peso na sala. Na frustração genuína de ver gente fria, manipuladora, às vezes até cruel, sendo levada a sério enquanto você, que só queria paz e harmonia, é constantemente atropelado. Dói. Cansa. Faz a gente se questionar. O que há de errado comigo? Mas e se eu te dissesse que isso não é um acaso? Que existe uma lógica por trás disso? Uma lógica dura, desconfortável, sim, mas absolutamente real. Maquiavel, mais de 500 anos atrás, escreveu algo que ecoa até hoje. É melhor ser temido do que amado, se você não puder ser ambos. E por mais frio ou até cruel que isso possa soar à primeira vista, a realidade nua e crua é que o mundo em que vivemos responde mais a limites e força do que apenas a bondade pura. Não porque as pessoas sejam más por natureza, mas porque a mente humana, em sua essência, respeita fronteiras, não promessas. Admira a força, no sentido de firmeza, não a submissão. E aqui, meu caro, não estamos falando de virar um tirano, um manipulador barato ou um narcisista de carteirinha. Estamos falando de algo muito, muito mais profundo. Sobre entender, finalmente, que ser bom não é suficiente. Que a bondade, desacompanhada da capacidade de impor respeito e limites, é como sangrar sozinho no meio do oceano. Cedo ou tarde, os tubarões, e sim, eles existem em todas as relações humanas, sentirão o cheiro. Talvez você se encontre exatamente nesse ponto agora, esgotado de ser ignorado, de doar demais, de sentir que está sempre em segundo plano, invisível. Talvez a pergunta que martela na sua cabeça seja: como eu posso ser respeitado sem me transformar em alguém que eu desprezo? Como mostrar força sem perder a minha essência? Quem eu sou de verdade? Se essa é a sua dúvida, se essa é a sua dor, este vídeo é para você. Aqui vamos desmascarar a ilusão de que só a bondade basta. Vamos investigar o que a psicologia e a história nos ensinam sobre medo, respeito e autoridade. E com a ajuda inesperada de Maquiavel, vamos descobrir como transformar a sua presença em algo que simplesmente não pode mais ser ignorado. Porque no tabuleiro da vida real, quem não estabelece limites é invariavelmente empurrado para a beirada do abismo. Se você está pronto para olhar no espelho da alma e entender de uma vez por todas por que tem sido tratado dessa forma, continue assistindo. O que vem a seguir pode, literalmente, mudar a maneira como você se posiciona no mundo para sempre. As pessoas, veja bem, não respeitam a bondade em si. Elas respeitam o que a bondade representa quando vem acompanhada de força, de postura, de um não que tem peso. O erro crucial está em acreditar que ser bom é o bastante. Como se tratar bem, ser gentil, evitar conflitos a todo custo e se sacrificar pelos outros fosse uma fórmula mágica para ser automaticamente valorizado. Mas o cérebro humano, em sua programação mais básica, não funciona assim. O respeito genuíno não brota da intenção pura. Ele nasce da percepção de autoridade, de firmeza, de um território pessoal que não pode ser invadido impunemente. E a autoridade, meu caro e minha cara, se constrói com postura, com clareza de propósito, com a capacidade de bancar suas decisões e sim, com uma certa dose controlada de medo. Não terror irracional, mas a hesitação que surge antes de alguém pensar em cruzar seus limites. A psicologia já demonstrou exaustivamente que seres humanos reagem ao medo, ou à possibilidade de uma consequência desagradável, com atenção redobrada. Quando alguém impõe limites claros, fala com convicção sem precisar gritar, e não hesita em se retirar de situações abusivas, a mensagem que passa é cristalina. Comigo não. E o cérebro do outro, quase que primitivamente, entende isso como uma barreira, um campo minado, um território onde não se pisa sem pensar duas vezes, sem cautela. Agora pense no oposto. Pessoas que dizem sim quando queriam dizer não, que se explicam demais, buscando aprovação para suas escolhas, que sorriem para disfarçar o desconforto e evitar qualquer possibilidade de desentendimento, que se calam, mesmo sentindo a alma gritar,
apenas para manter a paz e não gerar atrito. Aos olhos de um observador externo, e até mesmo no nível subconsciente de quem interage com essa pessoa, essa postura não transmite segurança, transmite permissão. Transmite a mensagem de que você é um território sem cercas, disponível para ser explorado, moldado, desconsiderado. E onde há permissão demais, o abuso encontra o terreno fértil para crescer e se instalar. O medo, no sentido de respeito cauteloso, e o respeito, no sentido de valorização da sua individualidade, estão conectados por um fio invisível, mas poderosíssimo. E é fundamental entender: não se trata de ameaçar, de berrar, de agir com agressividade gratuita. Isso, na verdade, é apenas fraqueza disfarçada, um show de horrores que revela insegurança. A verdadeira força psicológica reside no autodomínio, naquele silêncio firme que responde mais do que 1000 palavras, em um olhar que não precisa justificar a própria existência, no simples e poderoso ato de dizer não, sem que a voz trema. Maquiavel não estava sugerindo que o príncipe fosse cruel por prazer ou sadismo. Ele estava, com sua visão brutalmente realista, apenas constatando um fato inegável sobre a natureza humana. As pessoas esquecem os favores rapidamente, mas jamais esquecem quem as fez pensar 2 vezes antes de cruzar a linha. Isso se aplica a líderes de Estado, sim, mas se aplica com a mesma força a você, no seu trabalho, nas suas amizades, nos seus relacionamentos amorosos e familiares. Quem não compreende essa dinâmica, essa coreografia sutil de força e limite, passa a vida inteira tentando ser amado, mas nunca, jamais será levado a sério. E talvez, nesse momento, você esteja se perguntando com uma pontada de desconforto: então isso quer dizer que ser bom é errado? Que devo virar uma pessoa dura, fria, calculista para ser respeitado? Não, de forma alguma. Mas existe um dilema aqui, um conflito interno profundo, e é exatamente isso que vamos explorar a seguir. Na próxima parte deste nosso mergulho na psique humana e nas relações de poder, vamos falar sobre um dos maiores nós que as pessoas enfrentam: o dilema da bondade. Como saber com clareza cirúrgica quando a sua bondade, que deveria ser virtude, se transformou em fraqueza, em um convite aberto para o desrespeito? E mais importante, o que fazer, passo a passo, quando você percebe que está sendo explorado, usado e desconsiderado precisamente por tentar ser justo, empático e gentil? Prepare-se para encarar o espelho, pois a verdade sobre essa dinâmica pode ser dolorosa de aceitar, mas, acredite, ela tem um poder libertador sem precedentes. Se até aqui este conteúdo está fazendo sentido para você, se ele está mexendo com alguma fibra interna, pare um segundo e clique no botão de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que essa mensagem alcance mais pessoas que, como você, talvez se sintam invisíveis. Obrigado por estar aqui. Talvez ninguém nunca te ensinou isso. Talvez você tenha crescido ouvindo que ser uma boa pessoa era o suficiente, que bastava tratar os outros com empatia genuína, ajudar sempre que possível, colocar as necessidades alheias antes das suas, que o mundo, por uma lei universal de retorno, lhe devolveria o mesmo tratamento, a mesma consideração. Mas a realidade, meu amigo, minha amiga, é brutalmente diferente. No mundo real, a bondade desacompanhada de discernimento, de limites e de força torna-se isca fácil. E predadores emocionais, sim, eles existem e estão mais perto do que você imagina. Farejam essa vulnerabilidade como um cão fareja o medo. Existe um dilema silencioso, cruel e dilacerante. Quanto mais você se esforça para ser o bonzinho, o compreensivo, o que não arruma briga, mais vulnerável você se torna ao abuso e à desconsideração. E isso corrói a alma, porque você começa a se perguntar: o problema sou eu? Estou sendo bobo? Mas se eu deixar de ser assim, não estarei traindo quem eu sou? Não vou me transformar em alguém duro e ruim. É exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas fica paralisada, presa em uma encruzilhada emocional, acreditando que endurecer é sinônimo de se corromper, de perder a própria essência luminosa. Mas aqui está a verdade. A verdade que talvez ninguém teve a coragem de te contar.
Não existe bondade real sem força que a sustente. Uma bondade que não sabe se proteger, que não estabelece fronteiras claras, que não reconhece quando está sendo explorada e drenada, não é virtude. É, na melhor das hipóteses, ingenuidade perigosa. Na pior, é uma armadilha psicológica que mantém pessoas de bom coração presas em papéis de serviçais emocionais, sempre disponíveis, sempre cedendo, sempre se diminuindo. E essa armadilha tem nome: dependência de validação e autoabandono. Você se acostuma, ao longo da vida, a ser aquele que cede, que ouve tudo sem ser ouvido, que compreende até o incompreensível, que perdoa mesmo quando o outro não demonstra o menor remorso. Você confunde ser pacífico com ser passivo. E pouco a pouco, é engolido por relações desequilibradas onde só você entrega, só você se doa, só você se importa. A psicologia chama isso de autoabandono. Você abandona suas próprias necessidades, seus limites, sua voz interna para sustentar a imagem de alguém bom, agradável, amado. Uma imagem que, no fundo, nunca te traz o respeito que você tanto almeja. E o custo disso é altíssimo. Você perde o respeito dos outros, sim, inevitavelmente. Mas pior, infinitamente pior, você perde o respeito por si mesmo. A mensagem que precisa ficar clara, martelada na alma, é esta: ser bom não é ser fraco. Mas ser bom sem sabedoria, sem uma estrutura interna de força e autoproteção, é o caminho mais rápido e doloroso para a dor, o ressentimento e a desconsideração crônica. E Maquiavel, com sua visão aguda da natureza humana, sabia disso. Ele não queria te ver cruel, queria te ver lúcido. E a natureza humana, por mais que nos custe admitir, respeita quem sabe se defender, quem tem um território inviolável. A grande questão que permanece no ar, então, é: como fazer isso sem cruzar a linha tênue e se transformar em algo que você detesta? Como inspirar respeito, até mesmo um certo medo, cautela, sem cair na armadilha do ódio alheio ou se tornar aquilo que você mais despreza em outras pessoas? É exatamente isso que vamos explorar na próxima parte. Mergulhando na figura de Maquiavel e entendendo por que ele pode ser o mentor inesperado que você precisa para aprender a se proteger sem, contudo, perder a sua essência luminosa e a sua humanidade. Nicolau Maquiavel foi um observador implacável da natureza humana. Um homem que viveu cercado por traições políticas, guerras civis, cortes corruptas e aliados volúveis como o vento. Ele viu, com uma clareza brutal, o que a maioria das pessoas ainda se recusa a enxergar: que o poder real, o poder que move o mundo e as relações, nem sempre está nas mãos dos virtuosos puros, mas sim nas mãos dos que enxergam a realidade como ela é, sem véus de idealismo ingênuo. E foi dessa lucidez, muitas vezes dolorosa, que nasceu O Príncipe, sua obra mais famosa. Odiada por muitos, venerada por poucos, mas ignorada apenas pelos tolos que preferem viver na fantasia. Maquiavel não era um monstro sedento por sangue como o senso comum gosta de pintar. Era, na verdade, um realista radical em tempos de caos. Enquanto outros filósofos escreviam sobre como os governantes deveriam ser em um mundo ideal, ele escrevia sobre como eles realmente são e o que funciona em um mundo imperfeito e perigoso. Ele compreendeu na pele que em um mundo governado por interesses, alianças frágeis e a constante busca por vantagem, o idealismo ingênuo é um convite aberto ao fracasso, à traição e à ruína. Quem deseja governar, seja um Estado, uma empresa ou a própria vida e suas relações, precisa entender o jogo que acontece por trás do jogo aparente. Quando ele afirma que é mais seguro ser temido do que amado, se não for possível ser ambos, ele não está promovendo a crueldade gratuita. Ele está, com a frieza de um cirurgião, constatando um fato inegável sobre a volatilidade das emoções humanas. O amor dos outros, aquele afeto que você tanto busca, é instável, condicional, frágil como cristal. As pessoas te amam ou demonstram amor enquanto você lhes é útil, enquanto você satisfaz os interesses delas, enquanto você não desafia suas zonas de conforto. Mas esse amor evapora rapidamente ao primeiro sinal de conflito, ao primeiro não que você ousa dizer,
a primeira vez que você prioriza a si mesmo. O medo, por outro lado, e repito, não o terror que gera ódio, mas o respeito cauteloso que reconhece seus limites. Quando usado com sabedoria e precisão cirúrgica, cria fronteiras. Ele estabelece uma margem de respeito, uma barreira invisível que impede o abuso, a manipulação sorrateira e a deslealdade gratuita. Maquiavel enxergava o temor não como uma arma de destruição sádica, mas como um muro de proteção essencial. O líder, ou o indivíduo, que não inspira nenhum receio, que se mostra infinitamente acessível e incapaz de desagradar, será, mais cedo ou mais tarde, testado, traído e desconsiderado. Porque sem o temor da consequência, sem a hesitação que surge diante de uma fronteira clara, os seres humanos, e ele viu isso em sua época, e vemos até hoje, revelam suas piores facetas, movidas pelo egoísmo e pela busca de vantagem pessoal. Ele também alertou crucialmente sobre o equilíbrio. O medo deve ser medido, jamais excessivo. Um governante que é apenas temido, mas odiado profundamente, cria um terreno fértil para revoltas, conspirações e quedas violentas. O verdadeiro poder, aquele que perdura, reside em ser respeitado. E o respeito real e duradouro, se constrói com uma combinação precisa de firmeza, estratégia, lucidez e, acima de tudo, autodomínio emocional. Maquiavel defendia a frieza cirúrgica, não a brutalidade descontrolada. Um líder que se deixa levar pelo ódio se torna irracional e perde o controle. Um homem ou uma mulher que comanda pelo temor, respeito aos limites, de forma sábia e estratégica, mantém todos alertas e ninguém se atreve a subestimá-lo impunemente. Agora pare e pense por um instante. Como tudo isso se aplica à sua vida? Você tem governado a sua própria existência e as suas relações? Ou tem deixado que os outros ditem as regras, testem seus limites e definam o seu valor? Você tem sido aquele que estabelece as fronteiras ou aquele que é testado incessantemente até perder a paciência, confirmando a fraqueza? A resposta está na forma como você se impõe ou deixa de se impor. E é disso que vamos falar na parte final. Como ser temido, no bom sentido de inspirar respeito e cautela, sem ser odiado. Como construir uma autoridade pessoal tão sólida, tão inabalável, que as pessoas simplesmente pensem 2, 3, 10 vezes antes de sequer considerar a ideia de desrespeitar você. Não porque você grita mais alto ou ameaça, mas porque a sua simples presença já comanda uma espécie de silêncio respeitoso. Na próxima e última sessão, vamos mergulhar na prática dessa arte sutil da autoridade. Prepare-se. É aqui que tudo começa a, de fato, mudar dentro de você. Existe um abismo de diferença entre ser temido e ser odiado. E se você não souber caminhar sobre essa linha tênue, corre o risco de cair em um dos dois extremos que destroem qualquer relação de poder e qualquer relação saudável. A passividade que convida ao abuso ou a tirania que gera revolta e destruição. A verdadeira autoridade, aquela que perdura e gera respeito genuíno, reside no equilíbrio. E acredite, isso é uma arte. Uma arte que pouquíssimos dominam, mas que está ao alcance de todos que decidem olhar para si mesmos com honestidade. Ser temido, no sentido maquiavélico de inspirar respeito e cautela, não significa, em absoluto, ser agressivo. Não significa ser violento, gritar, humilhar, manipular pelo medo constante. Isso não é respeito, é terror barato. E o terror, meu caro, sempre tem data de validade. Mais cedo ou mais tarde, ele se volta contra quem o impôs. Maquiavel, em sua sabedoria prática, sabia disso. Ele escreveu que o príncipe deve evitar ser odiado a todo custo, porque o ódio é um veneno silencioso que corrói as bases do poder. As pessoas podem suportar o temor, mas não suportam a humilhação e o ressentimento por muito tempo sem buscar vingança ou fuga. Então, o segredo reside aqui. Você precisa ser respeitado a ponto de que as pessoas não se atrevam a cruzar os limites que você estabelece para si mesmo e para a interação com elas. Mas você também precisa ser justo, dentro da sua própria régua de valores, a ponto de que elas não desejem ativamente a sua queda, que não conspirem contra você pelas costas, que não te odeiem. Como aplicar isso no seu dia a dia? Significa agir com clareza, com postura inabalável, com coerência entre o que você diz e o que faz. Você precisa fazer as pessoas entenderem,
sem precisar dar longas explicações ou justificativas emocionais, que há um preço a ser pago pelo desrespeito, que suas palavras têm peso, que sua ausência é sentida, que sua presença não é um direito adquirido, mas sim algo que merece ser valorizado. Isso não se constrói da noite para o dia com um único grito ou decisão. Começa com pequenos gestos diários, dizendo não de forma firme e serena, afastando-se de conversas tóxicas sem precisar se justificar exaustivamente, não repetindo explicações para quem já entendeu, mas insiste em testar seus limites. Trata-se de reclamar o seu espaço emocional, físico e mental, e deixar claro, pelas suas ações muito mais do que pelas suas palavras, que você não será moldado pela vontade alheia. A psicologia comportamental comprova: pessoas que exercem autoridade silenciosamente, sem precisar de demonstrações de força bruta ou confrontos diretos constantes, geram mais respeito no longo prazo. É o chamado poder latente, aquele que está presente mesmo quando não está sendo exercido ativamente. O tipo de poder que faz os outros pensarem 2 vezes antes de agir, não porque você os intimida com ameaças, mas porque eles sabem, no fundo da alma, que você simplesmente não tolera desrespeito. E essa, meu caro, é a chave de ouro para ser temido, respeitado com cautela, sem ser odiado, mostrar que você está no controle. Não no controle dos outros, essa é a tirania, mas no controle de si mesmo. Quem domina suas emoções, suas reações, seus limites com serenidade e firmeza, comanda mais respeito do que qualquer grito, qualquer ameaça, qualquer demonstração exagerada de força. Mas e se, mesmo tentando se afirmar, mesmo colocando limites com a cabeça erguida, você ainda sentir que está sendo testado, usado ou ignorado? É aqui que entramos no território mais sensível de todos, o psicológico, o espaço interno onde nascem os padrões de submissão, o medo irracional do confronto, a dificuldade genuína em estabelecer fronteiras reais, que vem de dentro para fora. Na próxima parte, vamos mergulhar ainda mais fundo. Vamos explorar como a sua mente, a sua história emocional, os seus medos mais primitivos podem estar impedindo você de ser respeitado, por mais que você aplique técnicas externas. E mais importante, como quebrar esse ciclo vicioso e começar a construir uma nova identidade, mais forte, mais clara, inabalável, que naturalmente inspira respeito. Agora que você compreende a importância vital de ser respeitado, de ser firme na sua postura e de inspirar a dose certa de temor, lembre-se, respeito cauteloso, não ódio. É hora de olhar para dentro, porque não basta apenas compreender tudo isso intelectualmente, com a razão. Se lá no fundo, na sua essência, você ainda tem medo genuíno de incomodar os outros, de desapontá-los, de ser rejeitado por se afirmar, então a raiz profunda do problema está dentro de você. E é exatamente aí que reside a verdadeira, a duradoura transformação. Muitas pessoas carregam desde a infância o condicionamento sutil, quase invisível, de que precisam agradar para sobreviver. Pessoas que aprenderam talvez de forma velada, que só seriam amadas se fossem boazinhas o tempo todo, que disseram não era sinônimo de egoísmo, que discordar era falta de educação, que contradizer era motivo para serem punidas emocionalmente, com o silêncio, com a retirada do afeto, com a desaprovação. E o resultado? Adultos que se dobram ao meio para agradar, que se calam para manter uma paz superficial, que aceitam menos do que merecem porque acreditam inconscientemente que colocar limites é uma forma de perder o amor ou a aceitação alheia. Isso é veneno psicológico, um roteiro inconsciente que transforma você em um escravo emocional da aprovação externa. E o pior, quanto mais você repete esse padrão de ceder e se anular, mais ele se torna arraigado, automático. A cada sim que você diz querendo dizer não, você manda para o universo e para o seu próprio cérebro a mensagem de que a sua vontade não importa tanto assim. A cada vez que você evita um conflito necessário, você permite que a injustiça e a desconsideração cresçam à sua volta. A cada pessoa que você perdoa sem que ela sinta o menor remorso ou reconheça o erro, você valida o abuso e ensina que com você, tudo bem.
O que precisa ficar claro com a força de um golpe de realidade é isto. O respeito genuíno, aquele que vem de fora, começa dentro de você. Não existe autoridade externa sólida sem firmeza interna. Você não vai inspirar respeito se no fundo você não se respeita em primeiro lugar. Você não vai conseguir estabelecer limites claros e inegociáveis se você, em sua essência, não acredita que merece ser protegido, que sua individualidade tem valor. E ninguém, absolutamente ninguém, vai te levar a sério se você demonstra constantemente dúvidas sobre o seu próprio valor e sobre o seu direito de existir plenamente. E agora, eu quero saber de você. Em que área da sua vida você sente, honestamente, que precisa começar a se afirmar, a impor mais respeito, a bancar a si mesmo? É no trabalho, na família, nos seus relacionamentos amorosos, nas amizades? Escreva aqui embaixo nos comentários. A sua resposta pode ser a faísca que cria um espaço de reflexão poderosa para outras pessoas que passam pela mesma situação. A mudança real começa quando a gente tem a coragem de reconhecer onde estamos sendo fracos ou onde estamos permitindo o desrespeito. E se essa mensagem ressoou em você, se alguma parte deste vídeo te atingiu como um soco na alma, então você precisa imediatamente dar o próximo passo. O vídeo que preparei para continuar essa jornada é tão importante quanto este, talvez até mais. Não pule, não deixe para depois. Porque entender a psicologia do respeito é apenas o começo. A jornada para dominar a si mesmo e ser inabalável está apenas começando.